Ou os sonhos se perdendo, é a pessoa se desencontrando. Ela está se perdendo, sonhando direto, se perdendo do filho. Sonhando direto, perdendo o meu filho nos lugares. Ah, perdendo o meu filho. É criancinha, é? É criancinha, é? Hã? Tem que ver. Sonhar direto, perdendo o meu filho nos lugares, é os desencontros, né, da vida. Depende da idade do filho. Pastor, ele está tendo problema com a mãe dele. Olha, tá vendo? É um anel na mão direita, tá vendo? Ele está triste com a mãe dele. É inimizade com a mãe. Mão direita, o anel partindo em 3 pedaços. Tá vendo como é bom fazer interpretação ao vivo? É o anel se partindo, né? É a amizade, mesmo sendo mãe, mas a amizade, né? Agora, sobre esse outro sonho aqui, que ela perdeu seu filho nos lugares. Pode ser trauma, alguma coisa, mas geralmente é desencontro. Aí quero saber a idade do filho. É bebê, é bebê, né? Pode ser da própria mente da pessoa, porque a mãe tem muito cuidado com o filho, né? Mas se for adulto, é desencontro. Sonhar não encontrando a pessoa, ou perdendo-se da pessoa. Veja aí no nosso canal, tá bom? Aí eu queria saber, é criança, né? Mas criança sim, porque criança é de 1 a 10 anos, né? Tem gente que acha que criança até de 1 a 21. Mas criança como? Quantos anos? Bebê, 5 anos, 3 anos? Né? Porque é o seguinte, 6 anos. Sonhar perdendo o filho é interferência ou desencontro com esse filho. Alguém pode estar fazendo a cabeça dessa criança, querendo tomar ela, botando ela contra você. Aí sonha assim, perdendo a criança. É a mesma coisa de alguém sonhar perdendo um terreno, uma casa. É alguém que está investindo contra a sua casa. Então, você sonhar perdendo um bebê de 6 anos, possivelmente alguém está com interesse nele, ou está influenciando a cabeça dele, mesmo um bebê de 6 anos. Mesmo uma criancinha de 6 anos, né? Mas pode estar agora, perigo. Se tiver mais detalhes, a gente diz mais coisas, né? Tem que ver se isso pode ser literal. Se for literal, né, pode ser alguém que esteja investindo, fazendo feitiço para ele. O objetivo é afastar você dele. Quem é que é contra o seu filho? Ideologias, exato. O cara diz, mas criança de 6 anos não tem ideologia, mas as Ings botam na cabeça. Então, se perdendo de filhos, quer dizer que está havendo desencontro entre você e seu filho. Se perdendo do marido, está havendo desencontro de você e de seus amigos. Se perdendo de uma amiga, é porque ela vai se afastar de você, está havendo desencontro. A pessoa sonhar procurando uma amiga, vinha junto com ela no ônibus, alguma coisa. Cadê a amiga? Cadê a amiga? Quer dizer que a amizade vai, afastar. Ele é autista, pastor, e não fala. Então pode ser o cuidado que você tem por ele, né? O cuidado que você tem por ele, porque ele é autista, então você tem muito cuidado com ele. Possa ser que esse cuidado gere esse sonho, e que o motivo desse sonho acontecer é exatamente o medo. O medo, tá? Então aí já muda a situação. A cabeça dele é fácil de influenciar. O autista geralmente não se liga em nada, né? Fico procurando ele a noite toda. Isso pode ser alguém que queira afastar seu filho de você, mas como ele é autista, e a mãe autista, ela vive em atenção com a criança, pode ser a atenção, a preocupação que você tem com ele, aí gera esse sonho. Mas nos demais casos, geralmente é influência. Às vezes é a sogra que quer tomar o menino, às vezes é a ex do marido que faz macumba para o menino. Essas coisas, né? É angustiante. Mas nesse seu caso aí, eu acho que não é nada disso. Esse seu caso aí é porque ele é autista, você tem muito cuidado nele, você se preocupa muito com ele. Então tem esse sonho. Mas quando é sem ser autista, pode ser que alguém esteja fazendo a cabeça do seu filho, fazendo feitiço para ele, ou queira tomar ele de você, ou queira fazer a cabeça dele. No caso, eu acredito, já que houve esse detalhe aí do autismo, que é preocupação. A mãe que tem filho autista, ela se preocupa 24 horas com o menino, porque o menino é autista, né? É um cuidado constante.
mas trate ele com bastante ômega 3. É assim que em alguns países é tratado. Nunca houve tanto autista no mundo. Tem alguma coisa errada aí. Até o presidente dos Estados Unidos já falou isso. Tem alguma coisa errada aí. Que era 6, 8 casos para 1 milhão, agora triplicou, multiplicou demais. Tem alguma coisa errada aí. O presidente dos Estados Unidos já falou. Tem algo errado. É muito mesmo. E aí, se houver mais crianças, mais pessoas autistas do que pessoas sem ser autistas, quem é que vai cuidar dos autistas? Né? Porque eu acredito que tem cura. É acreditar na cura. Eu já tratei vários meninos que batiam na mãe, mordiam a mãe, tão calmos. Depois que ela fez um pacto no dia do aniversário dele. Mas esse menino nasceu assim por causa da macumba da sogra. A sogra odeia ela. A sogra é bruxa mesmo. Aí o menino mordia, dava tapa na cara dela. E eu digo, vai ficar bom porque grande é Deus. Vamos fazer um voto no dia do aniversário dele. A gente fez o voto. Ela é esforçada, ela fez tudo. Ela fez tudo que eu pedi, ela fez. Tudo. Aí eu disse para ele, calma, para ela, que em menos de 3 anos ele vai ficar melhor. Ele vai melhorando. E já fazem 2 anos, ele já está estudando. Ele já não morde ela, que a mordida era que ele já não dá tapa na cara dela. Olha, já está um rapazinho, já tomou jeito de gente. Aí tem que afastar ele da sogra, né? Porque a sogra odeia. Tem sogra que quer ver o filho derrotado, né? Olha. E aí, ela fez o voto, né? No dia do aniversário dele, ela levou ele para a igreja, ele mordeu ela, que ficou uma ferida, ele danou o dedo no olho dela, ele era violento, como se fosse um espírito entrando dentro dele. Então, desses casos, já tratei muitos casos, e tem até um vídeo nosso chamado Possessão Infantil, né? Às vezes é um espírito, às vezes, né? Mas o autismo, os médicos dizem que não tem remédio, e pronto, lascou, e aí? Mas eu acredito que Deus pode ajudar, ou não, né? Ou seja, trate ele com bastante ômega 3. Alguns países tratam o autismo com ômega 3, com ozônio. Tem os tratamentos alternativos. Agora é difícil botar um ozônio na cabeça de um autista porque ele fica se mexendo, né? E também difícil para a sociedade, porque é o seguinte, um professor trata de 30 alunos, mas um professor não consegue tratar 30 autistas. É um autista para cada professor. Então, a sociedade ela vai sentir o peso de tanta criança com autismo. Se as pessoas dizem que autismo não é doença e é bom, por que eles não querem os filhos autistas? Se os doutores que falam nem é doença e é bom, então que os filhos deles nasçam autistas. Eles não querem. Então tem alguma coisa errada. Foi proibido falar, foi proibido orar, foi proibido tudo. E por que tanta criança autista? Deu um surto aqui na nossa região, um surto de microcefalias. Nasceu centenas e centenas de crianças com cérebro bem pequenininho. Aí botaram a culpa no mosquito, mas mosquito sempre houve, velho. E de repente parou. Alguns falam que foi alguma picadinha, alguma coisa que houve errado, o lote errado, alguma coisa errada. Mas o fato é que nasceu quase uns 400 microcefalias de uma vez só. Aí disseram que foi um mosquito picando. Aí todo mundo acreditou. Glória a Deus, acredite mais, né? Mas que mosquito da molecha dos cachorros é esse que existia, picava todo mundo e não havia isso? E agora pica e depois parou? Então assim, e tem graus também. Esses graus vai de 0 a 100. Depende do grau, eles se batem, eles se rasgam. Né? Não é somente autismo, que hoje tudo é autismo. Se a criança cagar é autismo, se a criança mijar é autismo. Me parece que a gente virou a sociedade dos doentes. Tanta tecnologia para ter um bando de gente doente. Não, nem tudo é autismo. Tem guri que é medonho mesmo, principalmente filho de véio. Filho de véio é danado. Então assim, é uma luta que nem tanto professor para atender. A gente que trabalha com escolinha, o autista, principalmente quando ele está mais adulto, ele fica violento, ele fica com ciúme da professora, ele dá murro na professora.
Então é um professor para um autista. Então você tem 30 alunos, você tem que ter 30 professores. Qual é a escola que vai aguentar? Né? Isso é em tudo. A natação é muito bom para o autista, ter cuidado, porque ele é muito afobado em água, né? E orar, não pode orar mais não. Não é para ficar assim mesmo, pois tá bom. Eu estou achando que tem alguma coisa errada, porque se um presidente dos Estados Unidos falou que tem alguma coisa errada, é porque um homem desse sabe de muita coisa. Alguma coisa está errada, né? É porque, queira ou não, né? E é tudo novo, porque não era antigamente. Antigamente não tinha isso. Tinha assim um gato pingado, era 1 em 1 milhão. Hoje subiu muito, a estatística subiu nos Estados Unidos, explodiu. Que foi, gente? Né? Eu peço a Deus que ilumine as mães, porque, inclusive aqui no Brasil, o autista, ele explodiu como é o nome? A aposentadoria, né? Porque foi a lei aposenta a criança, só que veio muita criança, tudo aposentado, muito salário mínimo. Merece, né? Porque a mãe que cuida do autista sofre muito, né? Mas só que aí o Estado pesou. E aí é o chamado BPC, né? Eles querem cortar o BPC porque pesou muito. E aí tá essa polêmica, corta, não corta, tá entendendo? O autista gosta da água, ele altera na água, ele pula, ele dá murro, né? Depende do grau, né? Agora ele falou ontem, tem alguma coisa errada aí, né? Agora é o seguinte, preste atenção, eu trabalho com gente 24 horas, gente, é meu trabalho. Todo mundo agora é autista. Todo mundo, cagou, mijou, soltou um peido, é autista. Transtorno da baixa da égua, de asa, não sei o que lá. Olha, mas que danado é isso, velho? Olha, dentro de uma igreja agora, de 10 crianças, 5 transtorno da baixa da égua, transtornado, não sei de quê. Guri peralta, guri que gosta de brincar, tudo é autista, tudo, né? Então, assim, a questão esse negócio do BPC que eles resolvam, né? Resolvam. Mas a questão é que cresceu muito. Hiperatividade é produzido por vários fatores. Entre elas, filho de velho. Todo filho de velho é hiperativo. Mas a criança não é um velho. A criança tem que ser... Quanto mais a criança peralta, mais bom é. Mais bom é porque eu estou falando no original grego. Uma criança... nós estamos vivendo hoje a época do robô. As crianças passam o dia todo dentro de casa, dentro do celular. Meu Deus, acabou com as nossas crianças. É tão difícil tirar as crianças do celular. É um vício dos cachorros da molesta. Não estuda mais. Isso é na igreja. A mãe querendo se livrar do filho, toma um celular e o guri passa o dia todo... Virgem Maria, crê em Deus Padre. A igreja tem que fazer uma campanha, a igreja católica, os padres que têm muita força, os pastores, uma campanha para orientação. Como é que nós vamos agir? Gente, está sinistro. As crianças estão viciadas em celular. É filho de pastor, é filho de membro. Eles não brincam mais, eles não leem mais, eles só fazem comer, cagar e olhar celular. Eu sei que nós olhamos o celular, eu olho o celular, eu quase não assisto mais televisão. Sim, eu fico assistindo os vídeos e tal, mas eu trabalho também com isso. Ou seja, tem no celular as pessoas que eu tenho que socorrer, ajudar, dar uma palavra, e às vezes a cabeça não dá. Eu atendo, mas fico, né, cansado. Eu não sei como uma criança passa o dia todo no celular. Proibir não é a solução, mas quantas horas? Não é 1 hora, não é 2 horas, não é 3 horas, não é 4 horas, não é 5 horas, não é 6 horas, não é 7 horas, é 8, 9, 10 horas. Olha. E aí vem criança com depressão, criança que não bebe água de tanto assistir celular, dorme com o celular, acorda com o celular, ou seja, virou um vício da moléstia dos cachorros. O que a igreja vai fazer? O que nós pastores podemos dizer para as mães?
Sim, ele pode assistir. Não estou dizendo que não é para não assistir. Até quando? Quantas horas? Porque as crianças no Brasil estão chegando a 12 horas. Eles, antes da escola, eles ficam olhando o celular. Quando chega, eles ficam olhando o celular. Vai até de noite. Não brincam mais. Não brincam mais. Não olha outras coisas. Não aprende instrumento musical. Não lê livro. Só celula, velho. Só celula. Dá raiva mesmo. Dá raiva mesmo. Até na igreja as mães levam os filhos ficam no celular. E quando não fica perturbando. Me dê celular. Me dê celular, me dê celular. Nem na igreja, as crianças não brincam mais, tem pátio, não vão brincar mais não. Pô, meu. Como será a nossa geração? A geração que vem aí, que pensa que tudo se resolve na dedada. Quando eu era jovem, mas não tinha celular não, era outra. Minha pequena, eu não dei celular para ela, nem vou dar. As outras duas tiveram, mas a mais nova não vai ter. Não, eu acho que a gente tem que discutir isso aí, né? Assim, discutir não é brigar, é conversar. Será que a gente pode dar, não dá, dar só a metade? Eu acredito que não pode proibir. Não dá para proibir, né? Mas tem que haver uma regra. O pai virou as costas, os filhos... Parece que não tem ninguém em casa. Queima o cérebro da pessoa. Verdade, pastor. O meu, se deixar, é o dia e a noite. Meu Deus, é um vício. As irmãs vão para a igreja orar, os meninos não ficam mais quietos, não. Tudo assim. E olha, isso é de todo tipo, gente. Não dá para ninguém ignorar ninguém, isso é em todo canto. Espere eu dormir, pastor, para pegar o celular. Acorda de noite, vai lá, pega o celular e fica... É um vício dos cachorros da moléstia. Jesus tenha misericórdia da igreja. Ninguém está falando mais nada sobre isso. A igreja... As crianças estão tudo viciadas no celular, não conseguem viver mais sem. E são crianças de 6, 7 anos. Não aprende mais nada. Meu pai, pelo menos a gente, quando era pequeno, a gente olhava para a bunda da vizinha. Eles não querem nem olhar, querem olhar celular. Meu pai. O que fazer, hein? Mas me diga, você que está me assistindo, você que está me assistindo ao vivo ou depois, o que você acha disso? Eu vou dizer uma coisa para você, é bom. O celular nos deu muita coisa. Você está me assistindo pelo celular, muita gente está me assistindo pelo celular. Eu atendo 30 pessoas pelo celular, eu falo com a Alemanha, eu falo com os Estados Unidos. Sim, mas tem essa partezinha aí, esse treco aí, né? O que fazer? Deixar até quando? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Se não deixar, eles brigam, né? É um assunto muito sério, pastor, muito sério. Quem é que tem filho aí? Seria uma geração fraca, pastor? Só celular, não aprende a tocar um violão, nem nada. Infelizmente, pastor, o que está acontecendo? Tem que ter limites. Falou certo, Cibele. Tem que ter limites. Os filhos agora mandam em nós, pastor. A nossa geração, sei lá. Mas a gente tem que discutir, pedir a Jesus sabedoria. Proibir não dá. Porque hoje na escola todo mundo tem o seu celular, né? E ficam violentos, tá? Principalmente os viciados mesmo ficam violentos. O pior caso foi aqui na minha região, o filho deu um tiro na mão, um tiro no pai, um tiro no irmão, porque pegou o celular dele. Olha, pegou o revólver do pai, que o pai é militar. É bom e é ruim, é uma bomba. É bom e aquele negócio, né? Eu assisto celular. Às vezes eu estou com a cabeça pesada, eu fico assistindo coisa, piada, essas coisas, música, aqueles carros no deserto, aquela música. Mas demais, dói a cabeça, velho. Mas dói, eu não sei como é que eles aguentam. Ou a cabeça da gente é mais fraca que eles, né? Agora é engraçado, em tudo nasce príncipe, né? Você pega um celular desse, os guris nem olhar a mulher nua, olha. Nem olhar a mulher nua, olha mais não. Não estou interessado nisso mais não. Mas olha um bocado de merda o dia todo, né? E aí, mas você entrega um celular desse a um príncipe, ele vira hacker.
Aqui na minha região, os caras enricaram, ficaram ricos, e depois ainda foram contratados para entregar os outros hackers. O cara entrava no banco, saía, não sei não. É um príncipe, né? É um príncipe. Tudo demais faz mal, até a água enche o cérebro, A água enche o cérebro. Se você tomar. A medicina fica, beba água. Não, você tem que beber água, mas demais o cérebro enche e dá pressão alta. Deixa eu ver aqui. Você viu um menino que pegou uma borboleta, amassou, colocou na água, injetou na perna? Era um desafio do Roblox. Esse Roblox tá uma merda, viu? O menino de 12 anos morreu. Oxe! Desafio de ficar dentro de um congelador. Olha, eu conheço congelador. Aqueles congelador, né? Tem que prestar atenção. Porque os congelador novo trava. E só abre por fora. O cara entra dentro de um congelador daquele e se ele travar, o cara congela dentro vivo. Então esses desafios, né, que tem muita internet, os guris estão doidos fazendo. Meu filho nem come, pastor, só celular. Então você vai ter que usar de autoridade, tá? Você vai ter que usar de autoridade. Vai criar um robô, tá um deficiente. Não é não, as crianças de hoje, não é seu filho não, as crianças de hoje estão quase deficientes. E outra coisa, as crianças de hoje você fala 3 vezes para ele ouvir. Fulano, faça assim. Fulano, parece que está comendo o cérebro, está fritando o cérebro dos caras. E não se interessa mais por nada, fazer física, correr, brincar, nada. São os desafios idiotas. Não, eu estou falando aqui com o pessoal, não é chamando não, tá? Vamos tu, tá? Aí a questão é um desafio tremendo, gente. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, olha, ter cuidado. Olha. Aí o cara diz, eu faço um desafio, ficar dentro de um congelador, daquilo desce a 30 graus abaixo de zero. Aí o cara vai lá, entra dentro de um congelador daquele, aquilo trava, porra. Aquilo trava. Travou e ninguém viu, morre. Porque é muito frio. Aí outro desafio de pular, uns desafios para ganhar likes. Isso é muito importante, você que é mãe. Os guris não quer comer mais comida, só quer comer besteira, né? Você está criando um vencedor, você tem que ser duro. É difícil ser duro, né? Mas você tem que impor regras. A vida sexual das crianças, quem manda é o celular. Os homens estão sendo capados. Eu não vejo os meninos em celular atrás de ver bunda de mulher, não, né? Eu vejo eles desinteressados. Já as meninas estão se relacionando muito mesmo. Eles estão manobrando, né? Eu não sei o que é. Que Deus nos dê sabedoria. Não podemos reter a sabedoria dos homens. Agora a gente tem que escapar, né? Os meus são pequenos, mas não deixo com celular. Para ganhar moedas em jogo, pastor. Esse Roblox eu não permito, não. Tá? Por que uma criança precisa de um celular? Para assistir besteira e deixar de aperrear a mãe. Eles sabem disso. A criança não é burra. Por isso que quando a mãe toma o celular do filho, ele começa a alterar. Ele não sabe brincar, ele não sabe se relacionar. Entendeu? E os homens, os meninos estão sendo capados. Mas as meninas estão danadinhas. Eu acho que tem que ter um limite. Não vai até meia-noite, 2 horas da manhã. Deus nos dê sabedoria, pastor, para lidar com tudo. Exato, mulher. No Roblox estava tendo o Pedro entrando em contato. Porque tem um chat lá, parece, né? E as crianças, as outras crianças ficam falando para as outras crianças, tu não tem Roblox não, tu não tem isso aqui lá não. Aí eu falei, Alcione, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Ela disse, é um site e tem conversa. Aí ficam conversando sobre coisas. É uma geração de pais fracos, infelizmente os filhos estão pegando. Pastor, estou muito angustiado, os filhos de rapa continuam me passando para trás. Não vai não, que Deus é grande. Que autoridade eles têm? Você é filho de Deus. Vamos reagir.
É verdade sim, pastor. Eu vi um pai dar o celular para o filho não chorar. Ele chora, ele faz drama. Aí você toma o celular para me deixar quieto. Não ficam quietos, não aprendem música, não aprendem nada, não brinca, não usa a imaginação. Eles viram telespectadores. O quê, rapaz? Espectadores. Que eu estou falando no latim, tá? Aprenda a falar latim. É muito bom. Estão tão acostumados que uma conversa longa eles não assistem. É só no dedado, é só na dedada. Mandei a foto em carta pelo WhatsApp, mas posso considerar a aliança bendita? Pode. Você mandou no meu celular? Eu vou editar todas as cartas que eu recebi, inclusive recebi uma hoje, de Daniela. Vou editar para levar para o monte, tá? Uma menina de 14 anos usa o chat GPT e apaixonou pela inteligência artificial e se matou. O que é isso, velho? Foi mesmo? Se apaixonou pela IA, foi? Meu pai do céu. Eita, que saudade. Na época a gente andava com o jumento, sentindo o cheiro de peito do jumento. Saudade que a gente pulava de corda com as meninas, se entucava dentro do mato com as meninas, era bom demais. Era. Tudo para dar um beijinho na menina escondida, a filha de Dona Maria. Era bom demais, a gente brincava de esconde-esconde. Não era bom? Eu gostava de brincar de esconde-esconde. Aí eu brincava com a filha de Dona Maria. E era? Vamos se esconder aqui. Aonde? A menina dava de besta, que a menina não é besta, não. Ali naquela moitinha. Ela não vai esconder. Bora. Aí ela se escondia na moita. Enquanto o cara não achava a gente, se esconda aqui debaixo dos meus braços, vai. Epa, vou demais. Ai, minha saudade, ai que saudade. Brincar de casinha, de médico. Era bom demais. As meninas eram assim, davam de besta, mas elas gostavam, tá? Olha, brincar de casinha, de papai e mamãe. Eu brinquei tanto de papai e mamãe. Aí eu sou o papai, tu é a mamãe, tá? A gente às vezes até apanhava, mas era bom. Mas eu beijava. Epa! E elas gostavam, tá? E aí era bom demais brincar de rodinha. Rodinha, brincar de pula-pula. Era tão bom, gente. A gente era tão feliz, não sabia. Não era? Era. Brincar de se esconder é bom demais. Conta. 1, 2, 3, 10. Já vou eu. Vou achar você. A gente... Cala a boca, cala a boca. Aí metila o cheiro na menina. Ai, menina cheirosa da pílula. Tome! Olha, dentro das moitas, era bom demais. E tem uma coisa, a gente nem tinha medo de cobra. Hoje é todo mundo com medo de cobra, né? Hoje eu me escondi muito das moitas com as meninas. Mas nunca uma cobra picou eu, nem ela. Assim, Olha, que maravilha! Brincava de cobra cega, de cabra cega, brincava de... né? Ninguém brinca mais, não. Mas é o seguinte, essa realidade que nós estamos vivendo, a gente tem que administrar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho, tá? Que é uma epidemia de celular. Você e eu, nós assistimos celular. Não vou ser hipócrita, não. Eu assisto, eu trabalho com celular. Nossa programação tem 70% de celular. Mas tem a questão de vício em celular. Tá dando depressão. Cirandinha, vamos todos que brincar. Tem do anel, né? Que a menina passava o anel. Tem a menina que até pediu o anel. Cadê o anel? Tava na minha mão. Né? Não tem aquela brincadeira do anel? Que a gente botava o anel no meio da mão, aí ia passando o anel de mão em mão. Aí tem umas meninas que pediu o anel. Cadê o anel? Tava na minha mão, cadê? Ai. Brincar de esconde-esconde era ótimo. Quando a filha de Dona Maria, todo mundo, achei vocês! Ai, merda, achou nós, ó. Mas já tinha levado uns 10 beijos já. Elas davam também, elas dão uma de besta, mas era bom demais. Mas não era enxerimento, não era coisa de criança, era. Paixão de infância era tão bom. Eu me apaixonei pela professora, mas ela nunca me deu bola. Subir em árvore, brincar com lama. Tem coisa melhor do que brincar com lama. E outra coisa que eu não gosto de fazer, mas eu gostava, não gosto mais não, tá? Gritar. O quê, pai? Mas como é bom gritar. É bom demais gritar, velho. É goela.
Bezinha ainda gosta de gritar. Bezinha dá cada grito que quebra até copo. Aí, pois é. Bandeira, 1, 2, 3, tringolô, jogava queimado. Eu não sei o que é jogar queimado, não. Pois é, caça ao tatu. Olha, quem será que ela puxou? Mas eu gostava demais de gritar. É bom demais gritar. Ai, meu pai. Ver as nuvens, formato de pessoa. Sim, a gente deitava e ficava olhando para as nuvens. E meu pai tinha jumento, a gente pegava o jumento velho manso. A gente andava em cima do jumento, caía, passava por debaixo, o jumento nem ligava. Eu nunca levei coisa de jumento, não. Pois é, eu achei muito, caía no chão. Bolinha de gude, carrinho de rolimã, essa geração está toda passando, né? Estão tudo indo embora. Mas abençoado seja a próxima geração. Essa geração pode ser grande. Eu acredito que tem que ter uma regulagem. Uma regulagemzinha. Quando o carro está gastando gasolina demais, a gente dá uma regulagem, né? Não pode proibir, não. Eu acho que não pode, porque uma criança fica no Neandertal, né? A criança... E a gente era uma malícia boa. Não vou dizer que é muito boa. Os beijinhos, eu me lembro de tudinho. Mas é bom beijar a menina? É ou não é? A menina... eu sou direitinha. Chega, venha. Olha, eu sei que você é direita. Chega, tá? Olha, amarelinho, de corda, brincava de pular corda, né? Nesses dias, pastor, eu fiz para minhas filhas, elas nem pularam. Balinheira, balada, fazia comidinha de brincadeira, era. Aí quando a pessoa não tinha dinheiro, aí pagava com beijo, tá? E era. Oxe, a barraca do beijo que eu mais gostava, a barraca do beijo. O cérebro aguenta apenas 2 horas de eletrônico. Independente de qual seja, passou o dia e isso dá problemas. A estátua também era muito bom, né? Eu fiz amarelinha, pastor, e foi para elas e elas não brincaram, né? A nossa infância era muito boa, A infância era muito boa. Não tinha que a gente ia pro rio ver as mulheres lavar roupa. Aí a mulher, você sabe que a mulher quando lava roupa se esculhamba toda, né? Ela fica toda esculhambada. Aí cada um da gente escolhia uma. Eu quero aquela de blusa amarela, aquela que amarrou a blusa nos peitos. Aquela minha tia, não, eu vou querer aquela de blusa branca. Aquela minha mãe, não, eu vou querer aquela que tá com a calça preta. Não, aquela, tá a família todinha, velho. A gente escolhia, a gente ficava namorando de longe, né? Olha, no rio, o rio. Porque quando mulher lava roupa, não sei, mulher hoje lava roupa na lavadeira, né? Mas quando mulher lava roupa, depois de meia hora ela tá toda esculhambada. Ela abre a blusa, ela joga a saia para cima. Aí a gente se interessava muito em lavagem de roupa, entendeu? Aí juntava uns 5, 4 guri, 10 guri. Aí cada um ficava na beira do rio olhando. Aí cada um escolhia um, né? Assim, de mentirinha, tá? Aí a gente dizia, olha, eu quero aquela de blusa amarela. Aquela é minha tia. Não, vou querer a de blusa branca. Aquela é minha irmã. Não, eu não vou querer de blusa branca, não. Eu quero a de calça preta. Não, aquela dali é fulano. Ave Maria, eu vou escolher quem? Escolhe aquela outra que lá do outro lado. A outra diz, ei, aquela dali é minha irmã. Hoje, rapaz, fala o seguinte, cada um escolhe a sua e não precisa dizer quem é. E vocês ficavam fazendo o quê? Olhando. A inocência, não era? Inocência era tão bom, não era? Jogar bola? Ave Maria, jogar bola na lama? A melhor jogada de bola era na lama, quando chovia. Banho de bica era bom demais, né? Os meninos começavam a brigar. Brigar porque um queria escolher a irmã da outra. Deixa eu ver mais. Mas era bom demais, era muito bom. Acho que as mulheres diziam, tanto menino na barreira lá em cima olhando para nós. A gente estava olhando porque a gente achava interessante ela lavar a roupa, sabe? A gente escolhia aquela que batia mais. E era porque mulher antigamente ela batia a roupa, né? Ela pegava a roupa e plá, 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 plá.
Pra nós, essas eram as melhor. Porque tinha uns que faziam só esfregar, assim, esfregar. Tinha uns que pegavam a roupa e... Essa era campeão. Era disputada entre nós na tapa. Não, eu quero aquela dos peitão que bate a roupa. É aquela. Outra, essa daí já é minha. Nós divide. Epa! Quem já viu mulher lavando roupa, dando piso em roupa? Quem que já viu? Essa é bruta, velho. Ela pega... Tinha uma mulher lá que pegava assim, rolava a roupa no... e a gente... Ai, meu pai! Ai, bate mais! Oxe, coisa psicológica, né? Era. As mais famosas eram que se batia mais na roupa. Tinha umas lá que era violenta, meu amigo. Pegava a roupa... Epa! Essa é da minha, eu quero. Não, essa daí já eu escolhi, isso aí é minha. Desde que eu cheguei aqui eu escolhi. Não, essa que tá batendo a calça, não, essa daí é minha. Não, meu amigo, eu cheguei aqui primeiro, essa é minha. E as pobres coitadas nem sabiam que a gente tava... Uma de guri, era bom demais, não é não? Olha, as mais famosas e as mais escolhidas eram aquelas que batiam a roupa com mais força. Era... Porque tem uns que ficavam esfregando assim, ai, não. Pisando na roupa, dava karatê na roupa, eita, pílula, vige, o grudo saía, mas para nós era as mais poderosas, aquelas que batiam com a roupa no chão, na quinta velocidade, epa, vige, a infância é coisa muito boa, mas tomara que hoje as crianças têm tudo, né? Os carrinhos da gente era pneu velho e tal. Hoje as crianças têm tudo. Tomara que um deles valorizem, mas nós que somos pais, né, temos que administrar esse negócio de celular, tá? Administre, assim, tenta administrar, porque é difícil, não é fácil não, tá? Eu acho que isso tem que ter um estudo. Vamos preparar um dia um estudo sobre isso. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça para orientar nossas crianças. Porque as nossas crianças somos nós amanhã. Agora sim, eu sou contra proibir, porque não vai criar um guri frustrado. Ou seja, o guri vai criar com raiva. Eu queria assistir celular, minha mãe não deixou. E eles conversam entre si, jogo, essas coisas. Quando eles estão juntos não brincam. Agora quando estão separados fica brincando pelo celular. E as folhas, lembrou, foi as folhas das revistas achadas no lixo, escondida debaixo da cama. Eu nunca fiz isso, tá? Era um amigo meu que fazia. Era Gretchen, Cadillac, Tiazinha. E era porque dizem que dá sorte. E Gretchen, tinha uma revista de Gretchen que era só a parte da cintura para baixo. E como é que você sabia que era Gretchen? Eu conheço, tá? Minha mãe achava, aí fazia uma briga danada. Esse menino, olha, aí tinha um post de Gretchen, né, que eu achei no lixo. Só tinha dos ombros para baixo e de costa mais. Eu guardei debaixo da cama. Como é que o senhor sabe que era Gretchen? Eu conheço, tá? Rita Cadillac ficava competindo com Gretchen. Aí depois veio Tiazinha. Aí depois veio a Feiticeira. Olha. Aí depois veio aquela menina do Tchan. Epa! Mas a gente era dos menudos, né? Não se reprima, tá? Aí minha mãe jogava fora. Meu pai, deixa o menino. Isso é coisa de macho, meu pai dizia. Deixa o menino. Mas a gente já andava no lixo olhando, velho, se a gente via alguma coisa. Gibi eu tinha, na época eu tinha uns 300 gibis. Eu amava gibi. Eu tinha Texa, eu tinha Tio Patinhas, Pateta, eu tinha uma caixa cheia de gibi. E eram caros os gibis, eram caros. Olha, meus gibizinhos. Eu lia, eu fantasiava, eu gosto dessas coisas, né? Aí depois veio a televisão, né?
preto e branco. A gente botava uma tela verde para ficar colorida. Eita, pílula! A minha televisão colorida tem uma tela verde na frente dela. Ela é colorida, é verde. Verde é colorido, né? Tome. Mas tudo era verde. O cavalo era verde, o cavaleiro era verde, as plantas eram verdes, as pedras ficavam verdes também. Olha. Pois é. Não era ela, pastor, mas era mesmo. Mas era ela, eu conhecia, tá? Eu conheço as coisas. Eu lia todos os gibis dele, da Mônica, Tio Patinhas, Mônica, Pateta. Que maravilha, velho. Era tão poético. E era poético. Vigi. Isso era o despertar, né? Despertar. Então, sobre hoje o celular, podemos fazer uma palestra sobre celular. E eu quero que vocês participem, vocês são mães, pais. Vamos conversar um pouquinho o que é que os pais poderão fazer. E vamos fazer logo amanhã. Amanhã é o dia, quinta-feira. Amanhã é quinta ou hoje é quinta? Não, amanhã é sexta. Amanhã é o dia de fazer a quebra de macumba, de subir ao monte, de orar. Manda o nome dos seus filhos para a gente orar. Vamos quebrar os feitiços, as maldições, porque Deus é grande. Não é a gente que vai quebrar, é Deus, tá? E às 3 horas da tarde eu estou por aqui. Se vocês quiserem falar sobre isso, me digam no chat. Pastor, vamos falar sobre celular. Aí você diz uma coisa, eu digo outra. Vamos ver se a gente chega a não... O que a gente deve fazer? O que eu posso dizer? Tá entendendo? Me levei um menino no sebo e ele achou a prateleira de revista antiga de moças que não tinham roupas. E o moço do sebo deu a ele um presente. E foi, olha, mandei foto para o senhor, pastor. Mandou? Eu não vi não. Cadê meu celular? Aí tá aqui. Pronto, eu vou olhar agora, viu? A foto do Chiquinho. E foi? Oxi. Mandou a foto do Chiquinho, foi? Pois é, rapaz, a questão do celular hoje está muito séria. Muito séria. Mas é séria, seria mesmo. Séria, seria. Séria, seria. Quem está assistindo nós é Maria das Graças Gurgel, Grace. Lá nos Estados Unidos da América. Obrigado, Grace. Deixa eu ver aqui, eu tô olhando o celular, tá? Cadê a Fernandinha do Zoiville? Cadê? Você prometeu, cadê? É o cara que fica falando com o jumento. Cadê? Você prometeu, o jumento. Aquele jumento é tão simpático. Fernandinha do Zoiville. Deixa eu ver se vê aqui. Não tem aquele cara, né, que diz, você prometeu, cadê? O jumento, faz um drama danado, você prometeu, cadê? Olha, quem que já viu esse vídeo na internet? É o jumento e o rapaz, Aí ele fala, você prometeu, cadê a picanha, cadê você prometeu? O jumento olha pra ele, faz uma cara de choro e vai... Epa! Eu gosto de uns vídeos assim alegres. É bom, né? É bom, né? Manda um oi pra mim, eu não tô achando a foto não, tá? Quem que já viu esse vídeo? Quem é que já viu esse vídeo? Cadê? Eu não tô achando você não, Fernandinha. Deixa eu botar aqui. Zoiville. Tá aqui, ó. Olha. Isso é o quê? Doce, é? Bolinho de pé de moleque. Assistindo Joyce de Assis. Olha que maravilha, velho, ó. Olha. Amei essa foto. Quem manda muito dessas fotos é Ju. Ju lá da Arábia Saudita, fica me assistindo lá na Araba. Aí fica mandando foto, ó. Aí, ó. Bolinho de pé de moleque. Esse cara, Joyce de Assis. Esse cara, sei não, esse cara eu gosto dele. E vou botar no meu status. Aí, cadê? Que bom, assistindo e comendo pé de moleque. Obrigado, Fernandinha. Deus te abençoe. Olha.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te abençoe. Pronto. Aqui. Tem alguma pergunta, alguma afirmação, gente? Então vamos fazer isso aí, tá? Que Deus abençoe. Obrigado pelos comentários. Jesus vos ilumine.